Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, 5, 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Isaías 28, 16. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince, 4ª parte. A liderança da Igreja. 16. Ministério móvel. Apóstolos. Na primeira parte deste livro, consideramos a natureza da Igreja como povo especial e porção quinhão de Deus. Na segunda parte, examinamos as 7 imagens da Igreja descritas por Paulo em Efésios. Depois, na terceira parte, consideramos a estrutura global da Igreja, ambas universal e local. Senti que era importante falar primeiro sobre quem é e o que é a Igreja. Antes de considerarmos métodos, modelos e princípios de liderança que compõem a Igreja, temos que ter a certeza do que exatamente é que estamos a construir. Temos que construir sabiamente sobre o fundamento certo, tal como Paulo alertou em 1 Coríntios 3. Avançamos para um estudo dos principais ministérios ou liderança da Igreja. Haverá naturalmente alguma sobreposição de funções das equipes apostólicas e anciãos de que falamos anteriormente, mas aqui serão abordadas principalmente no contexto da natureza das suas chamadas específicas e da vida do dia a dia da Igreja. Ao estudar os ministérios de liderança da Igreja, achei conveniente dividi-los em 2 grupos. Primeiro, os ministérios móveis e segundo, os ministérios residentes. Começaremos com os ministérios móveis. Os ministérios móveis. Poderás ter ficado surpreendido ao descobrires que a maioria dos principais ministérios da Igreja são móveis. A Igreja nunca foi destinada a estabelecer-se numa instituição sóbria, na qual muitas vezes se tornou. Os ministérios da Igreja primitiva estavam constantemente a levar o Evangelho para dentro de zonas geograficamente novas e espiritualmente vazias. Em certo ponto, era devido à ênfase e apoio dos ministérios móveis. Existem certos ministros que nunca conhecerão o modo de existência sossegada e residencial que a maioria de nós desfruta, uma vez que Deus os fez móveis no coração. É preciso compromisso e força para permanecer no mesmo lugar, e é necessária outra espécie de compromisso e força para manter uma visão que se estende para além do horizonte. A Igreja nunca se teria tornado uma influência mundial sem os ministérios móveis, porque eles não estão presos a nenhuma localidade particular, mas podem funcionar em qualquer lado dentro da Igreja Universal. Eles estão disponíveis para todas as igrejas, todas as partes da Igreja em todos os lugares. A Igreja nunca se teria tornado uma influência mundial sem os ministérios móveis. Novamente, a lista principal desses ministérios é dada em Efésios, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Dos 5 ministérios mencionados aqui, apenas os pastores são essencialmente residenciais. Por isso, os restantes são os ministérios móveis mais importantes: apóstolos, profetas, evangelistas e doutores ou professores. Neste capítulo, consideraremos o tema dos apóstolos. Na minha educação, enquanto jovem numa escola privada, durante 10 anos, era obrigatório ir à igreja uma vez por dia na semana e 2 vezes ao domingo, o que fazia 8 vezes por semana. Nunca apagarei da minha memória as imagens nos vitrais das várias figuras bíblicas, entre as quais Jesus na loja do carpinteiro e os 12 apóstolos. Nenhum deles aparentava ter menos de 50 anos de idade. Eles tinham barbas descuidadas, longo cabelo branco e faces enrugadas. Ficamos com a impressão de que a liderança na igreja é para pessoas que estão quase no fim da vida. Isto é uma completa deturpação. Um estudo atento do Novo Testamento mostrará que todos os apóstolos que Jesus chamou no seu ministério terreno eram homens novos.
nem sequer podiam ser considerados de meia idade. A minha imagem de Deus era mais ou menos a mesma. Eu imaginei-o preferencialmente como um homem velho, mal-humorado, com uma longa barba branca, sentado no escritório ao fundo de um longo corredor. A última coisa que jamais desejarias fazer era caminhar na ponta dos pés por esse corredor, bater a porta e entrar no escritório, porque estarias à procura de problemas se o fizesse. Demorou 10 anos para me desfazer das impressões religiosas que foram criadas na minha meninice. Creio que também tu terás que fazer muitos ajustes para obteres uma imagem clara e bíblica de um apóstolo. Geralmente falando, a palavra apóstolo tem associações tradicionais religiosas que nos fazem pensar em termos de uma velha figura sombria e desagradável, num passado remoto que seria melhor não encontrar. Certamente diria que 90% dos cristãos professos imaginam que os apóstolos pertencem somente a um período de 19 séculos atrás. Eles não consideram a possibilidade de encontrarem um apóstolo nos tempos de hoje. Espero que esta impressão seja corrigida pelo que tenho a dizer. O que é um apóstolo? Vamos considerar o significado desta palavra apóstolo, começando com a sua origem na língua original do Novo Testamento. A palavra grega é apóstolos, que tem um significado muito especial, um enviado. Muitas pessoas nunca se apercebem que algumas passagens muito familiares da Bíblia contêm a mesma palavra, apóstolo. Por exemplo, Jesus disse: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, o apóstolos, maior do que aquele que o enviou, apóstolos. João 13:16. O enviado é o apóstolo. A Bíblia sublinha esse fato de que o significado da raiz da palavra apóstolos é aquele que é enviado. Em várias versões da Bíblia, apóstolos, por vezes, é traduzida como mensageiro. Indicarei no momento certo que o uso deste termo é um pouco infeliz e ligeiramente enganador. O significado de apóstolos corresponde rigorosamente a uma palavra mais familiar no cristianismo moderno, que é a palavra missionário. Missionário deriva de um verbo em latim e significa aquele que é enviado. Uma vez que apóstolo significa aquele que é enviado, os significados são obviamente muito próximos. Ao considerar a natureza dos apóstolos, seria melhor pensar em termos de missionários, embora nem todos os apóstolos sejam missionários e nem todos os missionários sejam apóstolos. É interessante ver o número de lugares onde a palavra apóstolo aparece no Novo Testamento. Não temos hesitação sobre usar a palavra evangelista, ainda que essa palavra apareça somente 3 vezes no Novo Testamento. Apenas um homem, Filipe, é realmente chamado evangelista. No entanto, quando olhamos para a palavra apóstolo, existem 28 pessoas que estão especificadas como tendo esse ministério. Muitos cristãos nem sequer considerariam dar esse título a nenhum ministro vivo. Quando iniciei o meu ministério de pregador internacional, as pessoas costumavam perguntar-me: o que é que faz? Eu respondia: viajo e prego. Então elas diziam: você é um evangelista? Eu dizia: não, definitivamente não. Bem, você deve ser. Você viaja e prega. A atitude era de que o único gênero de pessoa que viaja e prega é um evangelista. Se não viajas e pregas, então deve ser um pastor. Essas eram as únicas 2 opções. E com certeza, isto não é bíblico. Quem eram os apóstolos do Novo Testamento? Existem cerca de 14 pessoas realmente nomeadas como apóstolos antes do dia de Pentecostes e outras 14 nomeadas depois do dia de Pentecostes. O primeiro e perfeito apóstolo. A primeira pessoa a ser chamada apóstolo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o que é apropriado. Eu entendo Jesus como sendo o modelo perfeito de cada um dos principais ministérios. Ele é o apóstolo perfeito, o profeta perfeito, o evangelista perfeito, o pastor perfeito, o professor perfeito. A carta aos Hebreus não só nomeia Cristo como um apóstolo, mas também irradia luz sobre o significado da palavra. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Então, irmão, se a palavra apóstolo quer dizer evangelista e somente um homem pode ser um apóstolo e um evangelista, mulheres não podem ser evangelistas, muito menos apóstolos.
Não existe apóstolo mulher. O apóstolo é um homem. Jesus é chamado o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Estes são lados opostos do seu ministério total. Como apóstolo, ele era aquele que foi enviado por Deus para realizar uma tarefa especial no mundo, que mais ninguém podia fazer como sumo sacerdote. Ele regressou à presença de Deus para representar aqueles que aceitaram o ministério que ele teve na terra. Como apóstolo, ele foi enviado por Deus para nos redimir. Como sumo sacerdote, ele voltou para Deus para interceder em nosso favor. Que belo quadro da obra de Cristo. Temos ainda mais declarações no Evangelho de João sobre Jesus ter sido enviado, começando em João 10:36. Aqui Jesus estava a falar com o povo judeu que desafiou a sua reivindicação em representar Deus, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. O Pai santificou Jesus e enviou ao mundo. O verbo enviar em grego é apostelo, da qual deriva a palavra apóstolo. Tendo separado Jesus, o Pai enviou ao mundo para ser o nosso apóstolo, aquele que foi enviado. Os discípulos como apóstolos. Em João 20:21, é aplicado um pensamento semelhante aos primeiros discípulos. Disse-lhes aos seus discípulos, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra apostelo é usada na expressão o Pai me enviou. Jesus estava a dizer, meu Pai enviou-me como apóstolo. Agora eu envio-os do mesmo modo que o Pai me enviou. O apostolado foi transferido. Vamos considerar mais ainda esses primeiros 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Olharemos para os antecedentes da sua nomeação e os detalhes das suas palavras. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:36-38. Havia necessidade de pessoas para serem enviadas para a seara como trabalhadores, e foi precisamente o que Jesus fez a seguir. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Mateus 10:1, 2 e 5. Novamente, vemos o nome apóstolos traduzido como apóstolos. Vemos também o verbo apostelo, que é traduzido como enviado. Repara que no versículo 1, eles são chamados discípulos, mas depois disso, eles são chamados apóstolos. Eles foram promovidos de discípulos a apóstolos no ato de serem enviados. Incidentalmente, a primeira equipe apostólica de Jesus poderia ser numerada com pelo menos 30 pessoas, incluindo mulheres. E aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando ou evangelizando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12, os discípulos, iam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras. O grego aqui é feminino, muitas outras mulheres, que o serviam com suas fazendas. Lucas 8:1-3. Quando as pessoas viram a equipe de Jesus entrar numa aldeia, elas viram a igreja em microcosmo, pessoas de ambos os sexos, de diferentes meios socioeconômicos. Do mesmo modo, os grupos missionários e as organizações deverão ser tão diversas quanto possível, para que quando as suas equipes chegarem a várias nações, as pessoas lá possam ver a verdadeira igreja. Eu próprio fiz parte de uma equipe apostólica que se estendia à Zâmbia, com associados de diferentes meios e raças, incluindo a minha filha africana, Josca. Que diferença faz não vir a África com muitas caras brancas? Tem um impacto totalmente diferente nas pessoas. De outro modo, eles tendem a pensar que o cristianismo é uma religião do Ocidente ou do homem branco. Mas quando elas veem a igreja neste microcosmo, respondem verdadeiramente. O número desses primeiros apóstolos eram 12. Contudo,
Todos nós sabemos que Judas se tornou traidor. A Escritura diz que ele falhou no seu apostolado. Vê Atos 1:25. Enquanto esperavam por Deus no quarto superior antes do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro declarou aos 120 discípulos reunidos ali que era necessário que esse número dos 12 fosse novamente completado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentro de nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Atos 1, 21, 22. Repara que esses primeiros apóstolos tinham que ter testemunhado por completo o ministério terreno de Jesus, desde o tempo do seu batismo por João até a sua crucificação e ressurreição. Os discípulos propuseram 2 homens que reuniam as condições, José e Matias. Depois oraram e tiraram sortes e pediram ao Senhor para lhes indicar através das sortes qual deles era a sua escolha. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Versículo 26. Então, Matias tornou-se o 12º apóstolo. Muitas pessoas ficaram com a impressão de que essa não tinha sido uma escolha válida, mas não há uma única frase na Escritura que levante quaisquer dúvidas sobre a sua validade. Pelo contrário, quando Pedro começou seu bem conhecido discurso no dia de Pentecostes, lemos: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Atos 2:14. Os outros 11 estavam todos agrupados em conjunto e todos identificados como sendo os apóstolos. Então percebemos que a Escritura realmente apoia a nomeação de Matias. Portanto, temos Jesus, os primeiros 12, e Matias, que faz um total de 14, que foram apontados apóstolos antes do dia de Pentecostes. Apóstolos depois da ascensão de Jesus. Todas as restantes nomeações que consideraremos foram feitas depois do dia de Pentecostes e depois da ascensão de Jesus. Esse é um ponto muito significativo. Paulo falou acerca desses mesmos acontecimentos quando citou o Salmo 68:18. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Repara que foi depois de Jesus ter ascendido que ele deu estes dons aos homens. Estes dons que ele deu estão especificados em mais alguns versículos à frente, como já vimos no início do capítulo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 11. Os primeiros 12 apóstolos não estão referidos nesta lista. Esses são mais exatamente apóstolos, profetas e outros que foram nomeados depois da ascensão. A linguagem é absolutamente clara e sem ambiguidades. Vamos agora identificar os apóstolos que foram nomeados depois do dia de Pentecostes. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. Atos 13, 1-2 e 4. Essa procura de apóstolos é algo parecido com o trabalho de um detetive. É um processo fascinante de estudo, conclusão e dedução. Repara que Paulo foi enviado por Deus. Depois, no capítulo seguinte de Atos, eles são chamados apóstolos. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Atos 14, 4. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Versículo 14. Como resultado de terem sido comissionados e enviados pela direção do Espírito Santo para uma tarefa especial, Paulo e Barnabé tornaram-se apóstolos. Uma vez imaginei que um apóstolo desceria de algum modo do céu voando, completo em todos os detalhes. Ele aparecia simplesmente em cena, pronto para partir. Essa ideia não tem fundamento na Escritura. Existe promoção nos ministérios. Muitos homens na Escritura não começaram como apóstolos, mas depois de terem sido posto à prova a eles próprios em outros ministérios, foram promovidos ao apostolado.
Essa é uma maneira muito razoável e prática de fazer as coisas. Então, Paulo e Barnabé eram 2 novos apóstolos, além de Jesus e dos 12. A seguir temos outros 2 apóstolos, conforme Paulo escreveu. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16:7. Aqui estavam mais 2 homens, Andrônico e Júnia, que eram notáveis apóstolos. Creio que a expressão de notar contém o significado do versículo acima. Eles não eram somente apóstolos, mas também eram apóstolos ilustres e bem conhecidos. Aparentemente, parentes de Paulo que se converteram a Cristo antes do próprio Paulo. Voltando para 1 Coríntios 9:5, encontramos referência a mais apóstolos do Novo Testamento. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Cefas, como sabemos, é um dos nomes de Pedro. Mas repara que Paulo incluiu entre os apóstolos os irmãos do Senhor, os próprios irmãos de Jesus da sua família terrena. Encontramos este fato confirmado em Gálatas 1:18-19. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. A língua indica que Tiago, irmão do Senhor, era reconhecido como um apóstolo. Podemos voltar para Mateus para descobrirmos quantos irmãos terrenos Jesus teve. Aqui as pessoas de Nazaré, a própria cidade natal de Jesus, comentavam sobre a sua identidade e família. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Mateus 13:55. Tiago é mais conhecido como o autor da Epístola de Tiago e Judas como o autor da Epístola de Judas. Na verdade, Judas identifica-se a si próprio como o irmão de Tiago na sua epístola, que começa, como é usual nas epístolas antigas, com o nome da pessoa e as suas qualificações. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas 1. É muito interessante verificar que nenhum dos irmãos físicos de Jesus reclamou essa relação depois da ressurreição. Por isso, enquanto Judas se chama a si próprio o irmão de Tiago, que era o irmão mais velho depois de Jesus, ele também se chama a si mesmo o servo de Jesus Cristo. Tiago começou a sua própria epístola escrevendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1. De fato, Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. As relações carnais não eram a coisa mais importante, e não lhe era dada proeminência depois da ressurreição e ascensão de Jesus, mas que eles são para que as nossas relações com Cristo sejam tudo o que nos importa. É verdade. Para que nossas relações com o Cristo sejam, sobretudo, de temor. Os outros 2 irmãos de Jesus não são tão bem conhecidos, mas creio que pondo essas 4 passagens da Escritura juntas, é claro que Tiago, José, Simão e Judas eram reconhecidos como apóstolos na primeira igreja primitiva. Isso dá-nos mais 4 apóstolos. Vamos ver agora os casos de Tito e outros. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Glória de Cristo. 2 Coríntios 8:23. A palavra grega para mensageiros aqui é apóstolos. Suponho que os tradutores da New King James e também os tradutores de outras versões tinham a ideia de que somente existiam 12 apóstolos originais, e talvez Paulo, e que isto era o fim. Alguma coisa os impediu de usarem a palavra apóstolos, mas não existe uma razão válida para fazerem isso. A passagem deve-se ler assim: eles são apóstolos das igrejas. Eles são chamados assim porque cada um deles foi enviado de alguma igreja particular. Estes homens não estão especificamente nomeados, mas estão mencionados no plural. O mínimo do plural são 2, por isso nós temos Tito, que estava nomeado, e pelo menos mais 2. Em relação a Tito, nós o vemos fazendo o trabalho de um apóstolo na epístola, que leva o seu nome. Paulo escreveu-lhe deste modo: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5.
Como já vimos antes, Tito estava a exercer o ministério apostólico de ordenação de anciãos em cada cidade. Por isso, a escritura anterior, juntamente com 2 Coríntios 8, 23, mostra que Tito foi reconhecido por Paulo e outros como um apóstolo. De novo, pondo estes versículos juntos, temos Tito e pelo menos mais outros 2 apóstolos. Voltamos para Filipenses para descobrirmos que ainda há mais um apóstolo. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Filipenses 2, 25. Essa expressão, vosso enviado, deve ser substituída por vosso apóstolo. Epafrodito foi enviado como sendo um apóstolo da igreja em Filipos. A linguagem indica claramente que cada apóstolo seria sempre enviado a partir de uma congregação local, e que a congregação local tinha várias responsabilidades em relação com esse apóstolo. Por exemplo, Paulo e Barnabé foram enviados a partir de Antioquia. Epafrodito foi enviado a partir de Filipos. E os mensageiros, mencionados em 2 Coríntios 8, 23, foram enviados a partir de igrejas cujas localidades não foram especificadas. Encontramos mais 2 apóstolos em 1 Tessalonicenses 1. Era bastante comum nos tempos antigos reunirem-se em conjunto 2 ou mais pessoas para escreverem uma epístola, com todos os seus nomes como coautores, tal como vemos aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Versículo 1. Silvano é outra maneira de dizer Silas. Por isso, os 3 escritores desta epístola são Paulo, Silas e Timóteo. Repare uma vez mais o que é que eles dizem sobre o seu ministério coletivo. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 1 Tessalonicenses 2,6. Com efeito, eles disseram: poderíamos ter sido senhores absolutos e ter direito sobre vós, porque somos apóstolos, mas não fizemos isso. Já contamos Paulo como apóstolo, mas aqui temos mais ainda Silas e Timóteo. Se juntarmos todos os mencionados depois da ascensão, temos um mínimo de 14. Existe a possibilidade de mais, porque no caso não sabemos quantos apóstolos foram nomeados. Para a maioria das pessoas é um fato surpreendente que 14 pessoas tenham sido nomeadas como apóstolos a seguir ao dia de Pentecostes. Podemos perceber quanto a interpretação tradicional continua a dominar o nosso pensamento. A autoridade do ministério apostólico. Vamos examinar em detalhe a autoridade do ministério apostólico, voltando a Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Jesus enviou estes 12. Mateus 10, 1 e 5. É importante enfatizar que a autoridade apostólica vem do próprio Deus. Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos e depois enviou-os como apóstolos. Semelhantemente, o Espírito Santo disse aos 5 profetas e doutores na igreja de Antioquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Depois dos líderes em Antioquia terem jejuado e orado, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram-nos. Versículo 3. E eles também se tornaram os enviados ou apóstolos. Penso que é correto dizer que Deus usou instrumentos para impulsionar Paulo e Barnabé para os seus ministérios como apóstolos. Contudo, eles já tinham recebido as suas chamadas individuais. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles receberam chamadas individuais e pessoais antes de terem orado por eles e serem enviados. O que o Espírito Santo fez naquele momento foi tornar as suas chamadas públicas e colocar o selo da sua autoridade sobre eles. Apesar da igreja poder reconhecer e dar sua aprovação oficial sobre o ministério origina-se com Deus. A igreja pode ordenar apóstolos, mas o ministério deles origina-se com Deus. Penso que essa verdade contém uma lição muito importante que vai para além do apostolado. Por detrás dos instrumentos humanos está a autoridade do Espírito Santo de Deus. E por detrás do Espírito de Deus está a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a autoridade para cada colocação na igreja é do próprio Deus. Existe uma interdependência entre Deus e os agentes humanos.
tal como alguém disse acerca de falar em outras línguas. E isto é somente um exemplo. Tu não podes fazer isso sem Deus, e Deus não pode fazer isso sem ti. E isto é verdade em muitos ministérios. Nós não os podemos fazer sem Deus, e Deus não os fará sem nós. Deus fez-se deliberadamente dependente de instrumentos humanos para cumprir a sua vontade. Por isso olhamos para o instrumento humano e reconhecemos isso, mas através do instrumento humano, temos que ver também Deus onipotente, que é a autoridade final. Por isso, existe cooperação entre Deus e a Igreja nesta matéria do reconhecimento e libertação dos ministérios móveis. Penso que isto é tornado claro no título do livro de Atos. Na nova versão King James é chamado Os Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas defendem que se deveria ser os Atos do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo foi quem esteve por detrás, mas se ele não tivesse encontrado homens que o desejassem fazer, nunca teria acontecido nada. Jesus tem um desejo tremendo de abençoar, curar, libertar e trazer paz. Mas ele não pode fazer essas coisas, a não ser que os membros do seu corpo, a igreja, se tornem eles próprios disponíveis para pôr isso em prática. A igreja manteve Jesus à espera durante muitos séculos, antes dela própria se tornar disponível para fazer o que ele deseja fazer. A minha oração e intenção é que, mesmo através deste livro, nós possamos estar mais plenamente disponíveis como instrumentos para Jesus Cristo, para concretizar a sua vontade. De novo, temos que olhar para além dos instrumentos, que são muitas vezes fracos e falíveis, para o Deus cuja autoridade é conferida ao seu povo, mas os homens que são os instrumentos de Deus na terra. É muito interessante notar que Paulo foi sempre extremamente enfático em acentuar que o seu apostolado não tinha origem no homem. Na realidade, o apostolado de Paulo foi frequentemente desafiado pelos seus contemporâneos. A última pessoa que poderíamos imaginar que fosse desafiado seria o apóstolo Paulo. Mesmo assim, em 2 Coríntios 10:10, os críticos de Paulo chamaram a sua presença de corpo fraca e ao seu discurso desprezível. Ele não era um pregador. Imagino que Pedro foi um tremendo pregador, mas Paulo absolutamente não o era. Muitos dos contemporâneos de Paulo, na igreja cristã, desprezavam-no e davam-lhe pouca importância. E de tempos a tempos, ele tinha que tomar uma atitude muito forte, declarando que ele era um apóstolo, não dos homens, mas de Deus. Vamos olhar apenas para 2 exemplos disto. Em Gálatas 1:1, ele descreveu-se a si próprio como Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Repara que ele é absolutamente claro sobre este fato, dizendo com efeito: nenhum homem me fez apóstolo. O meu apostolado vem de Jesus Cristo e de Deus Pai. Do mesmo modo, ele escreveu: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1. Poderemos nunca encontrar um ministro que esteja acima do criticismo e sem faltas, mas, em última análise, nós, no fim das contas, não lidamos com o servo, mas com o Deus a quem ele serve. Lembro-me de ter saído de um presbitério em Seattle em 1964. A congregação estava com muita pena de nos ver partir. No último domingo, quase espontaneamente, um dos diáconos disse: sinto que devemos chamar o irmão e a irmã Prince à frente e que devemos impor as mãos sobre eles, enviando-os. Eu não planejei isto, ninguém planejou isto, contudo, sempre apreciei essa experiência, porque a nossa congregação local nos deu a sua aprovação, impôs as mãos sobre nós e enviou-nos. Senti que Deus queria isso feito dessa maneira. Agora, estes não eram o que alguns considerariam ser líderes marcantes. Antes, pelo contrário, para dizer a verdade, eles eram um grupo de diáconos desgrenhados. Eles passaram por duras experiências e provas durante 2 anos, nos mais intensos problemas que uma igreja pode enfrentar. Não obstante, eles foram os instrumentos de Deus naquela situação particular, e nós respeitamos-los como tal.
Pode-se dizer que a atitude da igreja para com Deus é indicada pela atitude da igreja para com os ministros que Deus lhes dá. Na realidade, os cristãos não honram mais a Deus do que honram os ministérios dados por Deus e colocados na igreja. Os cristãos não honram mais a Deus do que honram os ministérios dados por Deus e colocados na igreja. Vemos este princípio no livro de Juízes. Baraque foi chamado por Deus através de Débora, a profetisa, para libertar Israel de uma nação invasora. Ele disse a Débora: "Eu não vou a não ser que tu vás comigo." Essa não era uma atitude comum para um homem naqueles dias. Débora disse: "Se eu for contigo, não será para a tua glória, porque Deus usará outro." E Deus usou uma mulher, Jael, esposa de Heber, o queneu, para matar o líder dos inimigos. Ver Juízes 4, 22. O livro de Juízes contém a bem conhecida canção de Débora depois da vitória conquistada, incluindo este versículo: "Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo de Jeová, amaldiçoai amargamente aos seus habitantes, porque não vieram ao socorro de Jeová, como homens de valor." Juízes 5:23. Foi uma declaração muito forte. Amaldiçoou-te amargamente, Meróis. Meróis era uma das aldeias de Israel. Ter uma maldição pronunciada e registrada na Escritura sobre uma certa comunidade é uma coisa horrível. Por que é que foi pronunciada a maldição? Eles não vieram em socorro não de Baraque, mas do Senhor. Por outras palavras, o Senhor identifica-se a si próprio com aqueles que o servem. Aqueles que falharam em responder à chamada de Baraque e não vieram em seu auxílio, não falaram a Baraque, mas ao Senhor. O Senhor identifica-se a si próprio com aqueles que o servem. Isso não é menos verdade na igreja de hoje. Um homem chamado por Deus e atuando dentro do seu ministério dado por ele é representante de Deus. A atitude dos crentes perante ele é, na verdade, a melhor indicação da sua atitude perante Deus. Eles poderão usar uma linguagem muito piedosa em relação a Deus, mas a sua verdadeira atitude será vista em como eles lidam com os ministros que Deus envia. Nós não conhecemos todos os planos do Senhor. Ainda que Paulo tivesse de estabelecer a sua autoridade dada por Deus continuamente, Deus usou de uma maneira que não o fez com nenhum dos outros apóstolos. As funções de um apóstolo. Vejamos agora as duas principais funções dos apóstolos. 1. Estabelecer igrejas com a devida ordem. 2. Trazer ordem às igrejas que já existem. Tito 1:5. Exemplifica esta verdade em que é dito a Tito para pôr em ordem as igrejas existentes na ilha de Creta, nomeando presbíteros. Eu diria que o ministério de apóstolo inclui um ou mais dos outros 4 ministérios de profeta, evangelista, pastor e professor. A amplitude de dons requeridos a um apóstolo para pôr uma ilha em ordem mostra quão vasto o manto apostólico tem que se estender. Na verdade, ele terá que atuar em muitos papéis diferentes, trazer igrejas à existência. Como nós vimos, o mandato apostólico como um enviado é estender as fronteiras do reino de Deus. Um apóstolo estático é uma autocontradição. A essência do ministério apostólico é mover-se para fora, sair. Não quero com isso deduzir que um apóstolo nunca se deve tornar residente em algum lugar, mas quando ele o faz, atua como um presbítero. Paulo escreveu: "Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar." 1 Pedro 5:1. A expressão traduzida pro presbítero com eles é uma palavra grega composta, da qual a melhor tradução seria co-presbítero. No governo de uma igreja local, não existe ninguém mais alto do que os presbíteros ou anciãos. Portanto, um apóstolo é simplesmente um companheiro presbítero. Isso não significa que ele esteja sem autoridade. Se um apóstolo falar abertamente do seu ministério apostólico e falhares em ouvi-lo, arrepender-te-ás. Seja como for, é um gênero de autoridade que funciona sendo reconhecida, mas não sendo institucionalizada. Os apóstolos do Novo Testamento foram aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado, trazendo pessoas para o Senhor e estabelecendo igrejas funcionais. Em quase todos os lugares em que pregaram, eles deixaram igrejas estabelecidas e, havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciãos,
em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Eles não deixaram somente grupos de discípulos ou grupos de oração, mas estabeleciam congregações locais em ordem. Todavia, os apóstolos também dão direções a igrejas que não tiveram a sua origem pelo seu ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a quem ele nunca tinha encontrado pessoalmente. Vê Romanos 1, 10, 11. Nessa epístola, ele deu-lhes muitas instruções e direções com autoridade. Vemos o mesmo na carta de Paulo aos Colossenses, na qual ele deu instruções e direção a um grupo de crentes que nunca visitou. Vê Colossenses 2, 1, 5. Lembra-te que ambos, Pedro e Paulo, escreveram às igrejas na Galácia. Eles nunca trabalharam juntos para estabelecer essas igrejas, mas como apóstolos, ambos exerceram autoridade sobre elas. O aspecto que desejo enfatizar novamente é que um apóstolo tem autoridade sobre as igrejas locais, primariamente sobre igrejas que nasceram diretamente pelo seu ministério. Para além disso, ele tem autoridade sobre todas as igrejas, tal como o Espírito designa. Em Gálatas 2, lemos que Pedro e João se encontraram com Paulo e Barnabé para discutirem a natureza da mensagem e ministério que Deus lhes tinha dado e para classificarem certos pontos de desentendimento. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas 2, 7 a 8. No capítulo 14 deste livro, mencionei que acredito que os apóstolos são enviados mais propriamente a uma determinada parte da humanidade do que a uma área geográfica. Repara de novo que Pedro tinha um apostolado geral com os da circuncisão, os judeus, enquanto Paulo tinha um apostolado geral com os gentios, o que se estende para além das igrejas nascidas através tanto do Pedro como do Paulo. Por conseguinte, um verdadeiro apóstolo tem autoridade geral dentro da Igreja Universal, quer tenha sido ele, quer não, o instrumento usado para fazer surgir uma certa congregação. Julgo que isto é realmente de senso comum, mas é importante ver que isto é o que a Escritura diz. Em 1 Coríntios 12, 28, é-nos dada uma lista de alguns dos principais ministérios dentro de uma congregação. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. É claro que Paulo não estava a falar acerca da Igreja Universal, porque ele deixou de fora os evangelistas, cujo principal ministério é fora da congregação local. Por isso, dentro da igreja local existe uma ordem específica de autoridade. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, doutores. Quarto, operação de milagres. Quinto, dons de curas. Se um apóstolo está presente, o seu ministério é de posição ou hierarquia mais elevada, seguindo pelo profeta e doutor. Estes três ministros de hierarquia mais elevada são todos ministros da palavra. O ponto principal aqui é que o ministério da palavra de Deus tem proeminência sobre todas as formas de ministério. A autoridade final está revestida da palavra de Deus e naqueles que são os representantes da palavra. Repara também que existem vários níveis de apostolado. Isto é muito importante, tal como Paulo disse. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 2 Coríntios 11, 5. Ele usou o mesmo termo, de novo dizendo, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 2 Coríntios 12, 11. Anteriormente, vimos que Andrônico e Júnia se distinguiram entre os apóstolos, Romanos 16, 7. Então, existem apóstolos muito ilustres e distintos, e existem aparentemente apóstolos que não são tão ilustres ou não tão distintos. Temos a tendência a pensar que cada apóstolo tem que ser um Pedro ou um Paulo, mas isto não é verdade. Por exemplo, um homem pode ser um evangelista dado por Deus, mas não atuar na escala dos evangelistas famosos. Isto não invalida a sua reclamação de ser um evangelista genuíno dado por Deus. A mesma coisa é verdade em relação aos apóstolos. Discernir falsos apóstolos. Consideremos um ponto final e crucial ao encerrarmos este capítulo. Paulo falou acerca de certos apóstolos que apareceram como ministros na igreja de Corinto.
Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Imagina se Paulo estivesse vivo e presenciando tudo o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia. O que será que o Paulo faria? Continuando. As pessoas podem reclamar serem apóstolos e, no entanto, serem realmente ministros de Satanás, não de Cristo. Isso é um fato muito sério e importante. Eles não são pessoas somente enganadas e desencaminhadas, mas são, de fato, os ministros de Satanás. Temos que aprender uma lição em discernimento. Ou sofreremos grandemente por isso. As reclamações dos apóstolos têm que ser testadas. Lembra-te disso. Em Apocalipse, Jesus elogiou a igreja de Éfeso por esta mesma razão. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Apocalipse 2:2. É responsabilidade de cada congregação local testar os apóstolos e aceitar somente aqueles que estão em linha com a Escritura. O seu ministério passa no teste? Que gênero de vidas estão a levar? Como é crucial que nós discernamos o verdadeiro ministério do apóstolo nesses últimos dias. No próximo capítulo, sublinhei algumas das características de um verdadeiro apóstolo, que nos ajudarão a testar e receber o que é verdadeiro. Portanto, amado irmão, eu termino mais esse capítulo agradecendo ao Senhor por esse ensino, grandioso e abençoador ensino. E deixo, irmão, a pergunta aqui para você. Que gênero de vidas estão vocês a levar? O seu ministério passa no teste? O ministério da igreja de vocês, quem é a igreja? Somos nós. Quem tem que testar os apóstolos? Quem tem que ver se os apóstolos são realmente homens de Deus? Se não são falsos apóstolos? É a igreja do Senhor. Somos nós. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. É a nós que o Senhor vai cobrar, aqui como ele fez aqui em Apocalipse, porque ele conhece as nossas obras, o nosso trabalho. Então, irmão, vigiai. Pede sabedoria a Deus, irmão. Em nome do Senhor Jesus, amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espreme. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na
verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis, ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi pra mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras.